Fala galera, beleza? Vamos lá então. Hoje a gente vai começar falando para vocês sobre um assunto extremamente relevante dentro da físico-química. Costuma ser o primeiro capítulo dos livros de físico-química do ensino médio, que é chamado de soluções. Na verdade, eu queria explicar para vocês isso de uma forma um pouco mais didática, de uma forma um pouco mais completa. Na realidade, as soluções elas fazem parte de um universo um pouco maior chamado dispersões. Dispersões é para a gente entender exatamente no sentido literal da palavra. Quando a gente diz que algo está disperso, a gente diz que algo está espalhado, disseminado. Na química, isso acontece exatamente quando a gente resolve misturar substâncias. Portanto, a palavra dispersão, ela representa para nós na química nada mais, nada menos do que uma mistura. E nós sabemos que as misturas de materiais, elas podem se apresentar, especialmente a análise visual, especialmente microscópica, ela pode se apresentar de três formas diferentes. Nós podemos ter as misturas verdadeiramente homogêneas, que são aquelas que a gente enxerga apenas uma única fase. Nós podemos ter as misturas verdadeiramente heterogêneas, que são aquelas polifásicas, onde a gente enxerga claramente os materiais individualmente, que estão misturados. E nós temos o meio termo. Esse meio termo é o chamado coloide, ou suspensão, ou dispersão, melhor dizendo, coloidal. O coloide é aquele tipo de material que a gente, a olho nu, acha que se trata de uma mistura homogênea, mas uma análise microscópica mais minuciosa vai acabar mostrando para a gente que, na verdade, se trata de uma mistura heterogênea. Então veja que nesse universo das dispersões, nós temos o grupo das soluções. Soluções nada mais são do que dispersões, ou seja, misturas, só que o tamanho da partícula dispersa, aquela que está espalhada, disseminada, é tão pequeno que a gente não consegue visualizar. Então, na verdade, a gente vai enxergar um todo único, uma característica única, ou seja, uma única fase, e, portanto, nós vamos poder dizer que as soluções nada mais são do que misturas homogêneas, misturas verdadeiramente homogêneas. Lembrando que nessas dispersões, de uma forma geral, nós vamos ter basicamente dois componentes, na maioria das vezes dois componentes. Um que a gente chama de fase dispersa e o outro que a gente chama de fase dispersante. No caso das soluções, a fase dispersa é constituída por partículas muito diminutas, menores do que 1 nanômetro. E com esse tamanho, nem mesmo com a análise microscópica a gente vai conseguir definir com muita precisão os limites dessas partículas. Daí, então, a gente considerar as dispersões em que o tamanho médio das partículas dispersas menor do que 1 nanômetro como sendo misturas verdadeiramente homogêneas, ou seja, soluções. Então, a gente pode definir as soluções dessas duas formas que eu coloquei para vocês aqui no quadro. São dispersões em que o tamanho médio das partículas do disperso é menor do que 1 nanômetro, ou então a gente pode simplesmente dizer que soluções são misturas homogêneas verdadeiras, ou seja, sistemas monofásicos. Ok? Então, uma solução ela vai ser constituída essencialmente por dois materiais. Um chamado soluto, que é a fase dispersa, ou seja, é aquele material que está espalhado, disseminado na forma de partículas, que podem ser cátions, ânions ou moléculas muito diminutas. E o outro componente que é o solvente. O solvente é o que nós chamamos de fase dispersante ou dispergente, que é aquele material que serve como suporte para que o disperso se espalhe nele. Então, um caso típico para exemplificar, água salgada. Na água salgada, a gente pode dizer que os íons provenientes dos sais, ou do sal, formam a fase dispersa e a água, que é o componente majoritário daquele sistema, forma a fase dispersante. Então nós vamos distinguir o soluto do solvente numa solução pelas suas respectivas quantidades. O soluto se apresenta em menor quantidade e o solvente em maior quantidade. E observem que isso tem uma certa lógica, Nada mais natural do que a gente pensar que o material que se apresenta em menor quantidade, ou seja, menor número de partículas, se espalhe naquele outro que se encontra com maior número de partículas. Lembrando aqui, pessoal, que quantidade, segundo o Sistema Internacional de Unidades, deve ser dada em mol.
e não em massa e não em volume, como às vezes a gente acaba fazendo. Ok? Então o soluto tem menor número de mols e o solvente maior número de mols. Tá? Mas isso normalmente não é um problema para a gente. As diferenças de quantidade entre soluto e solvente numa solução são tão grandes que a gente nunca ou quase nunca vai ter dúvidas sobre qual é o soluto e qual é o solvente. Tá? Bom, lembrando que na química é muito comum a gente designar os dados referentes ao soluto pelo índice 1. Os dados referentes ao solvente nós utilizamos o índice 2. E os dados referentes à solução a gente não usa índice. Então, por exemplo, a partir de agora, quando a gente for conversar sobre os dados de uma certa solução, e eu te disser, por exemplo, massa do soluto, ao invés de escrever massa do soluto, eu vou abreviar. Massa vou representar pela letra M, e como se trata de soluto, eu vou usar o índice 1. Então, M1, massa do soluto. Se eu quiser fazer referência à massa do solvente, eu vou chamar de M2. E se eu quiser fazer referência à solução, eu vou simplesmente representar por M. Isso vale para todas as outras grandezas. Por exemplo, densidade do soluto, D1. Volume da solução, V. Número de mol do solvente, N2. E assim vai. Tá? Então, se acostumem com essa representação que ela é quase que universal. Então, a gente faz isso para poder simplificar a nossa conversa. Ok? E lembrar também, gente, que na hora de se preparar uma solução, quando a gente deseja preparar a nossa solução, nós estaremos realizando um processo físico chamado de dissolução ou solubilização. O processo de dissolução ou solubilização, ele é dito físico porque quando nós misturamos o soluto e o solvente, não há surgimento de novas substâncias. Portanto, eu não posso interpretar como um processo químico, uma transformação química ou uma reação química. Daí, então, a gente dizer que a solubilização ou dissolução nada mais é do que um processo físico. Então, durante essa dissolução, duas coisas acontecem, dois eventos importantes acontecem sequencialmente e que a gente divide didaticamente como se fossem duas etapas. Imagine se a gente pegasse, por exemplo, um punhado de açúcar sólido e resolvêssemos dissolver esse açúcar na água para preparar uma solução aquosa açucarada. O que vai acontecer quando a gente pegar aqueles grãozinhos de açúcar e jogar dentro da água? Num primeiro momento é importante você entender que as moléculas que compõem aqueles grãozinhos de açúcar, que aliás são inúmeras, nós vamos ter milhares e milhares e milhares de moléculas num grãozinho pequenininho daquele. Essas moléculas elas precisam se espalhar na água, homogeneamente, uniformemente. E para que essas moléculas se afastem e se espalhem na água, é necessário que as interações que as mantinham unidas no estado sólido sejam rompidas. Daí então a gente dizer que essa fase de dispersão, ou seja, de espalhamento das partículas do soluto, ela é uma fase essencialmente endotérmica. É uma fase em que o sistema absorve calor para isso. Porque veja bem, as partículas quando se encontram atraídas umas pelas outras e de repente elas começam a se afastar para poder se distribuir uniformemente na água, é necessário que aquelas interações que mantinham as moléculas juntas no estado sólido, elas sejam rompidas. E nós aprendemos em termoquímica, em termodinâmica, que rompimento de qualquer tipo de ligação entre íons, moléculas ou átomos é um processo que exige absorção de energia. As moléculas precisam absorver energia para vibrarem e automaticamente, a partir desse momento de vibração, de movimentação, elas possam se desvencilhar umas das outras e automaticamente irem se espalhando na água. Então essa fase de separação das partículas do soluto para que elas se disseminem no solvente, ela é essencialmente endotérmica. E a partir do momento que essas moléculas do soluto, do açúcar, no caso do nosso exemplo, começam a se espalhar, as moléculas de água começam a rodear essas moléculas de açúcar, essas partículas do soluto, processo esse que recebe o nome de solvatação. E que no caso específico da água você também pode chamar de hidratação. Então a água vai formar uma ciranda de moléculas ao redor de cada molécula de açúcar. A gente chama essa ciranda de moléculas de camada de solvatação.
E essas moléculas de água, elas se aproximam do açúcar não por acaso, elas se aproximam porque existe afinidade. Daí, a gente tem que seguir aquele princípio fundamental da química que fala que semelhante dissolve semelhante, né? Ou seja, a água sendo polar rodeia as moléculas do açúcar pelo fato das moléculas do açúcar também serem polares. Né? E durante esse aproximar das moléculas de água em relação às partículas do açúcar, interações vão surgindo entre as moléculas de água e as moléculas do açúcar. Nesse caso específico, surgem ligações de hidrogênio entre o oxigênio da água e os hidrogênios do açúcar e entre os oxigênios do açúcar e os hidrogênios da água. Isso mantém as partículas do soluto envolvidas, ou seja, solvatadas pelo solvente. E essa fase, ao contrário da anterior, ela é exotérmica. Porque se no momento em que as moléculas do açúcar se separavam para se espalhar e o processo era endotérmico, agora as moléculas de água se aproximando do açúcar se aproximam por afinidade, para estabelecer interações. E se o rompimento das interações é endotérmico, o surgimento de novas interações é exotérmico. E aí, se nós fizermos o balanço entre o ΔH da fase endotérmica e o ΔH da fase exotérmica, nós vamos achar o ΔH final do processo, que é a variação de entalpia da dissolução ou solubilização. Então, o primeiro ΔH é positivo, o segundo ΔH é negativo e a soma algébrica entre eles, que vai dar o saldo final de energia, representa o ΔH final de dissolução. Isso a gente volta a falar para vocês com um pouco mais de detalhes quando a gente for falar sobre termoquímica. Mas o importante nesse momento é saber que durante a dissolução, ou seja, durante o preparo de uma solução, nós temos inicialmente as partículas do soluto se espalhando e logo em seguida as partículas do solvente envolvendo todas essas partículas do soluto. A partir do momento que todas as partículas do soluto estiverem igualmente distribuídas no sistema e igualmente solvatadas, a gente diz que a solução se estabeleceu. Beleza? Então vamos lá. Como nós sabemos que na natureza existem diversos tipos diferentes de soluções, nós vamos aqui estabelecer alguns critérios de classificação para verificar em que aspecto elas se assemelham e em que aspectos elas se distinguem. Então existem 4 critérios mais importantes de classificação. O primeiro deles diz respeito ao estado físico dos componentes da solução. Esse critério de classificação, ele depende única e exclusivamente do solvente. Lembre-se de que as partículas do soluto a gente não enxerga, elas são muito pequenas. Então, quando eu olho para uma solução e percebo que ela é sólida, por exemplo, ela é sólida por causa do solvente que é sólido. Se eu te digo que uma solução é líquida, é porque o solvente é líquido. E se eu te digo que uma solução é gasosa, é porque o solvente é gasoso. Professor, mas e o soluto, como é que fica? O soluto não importa, o estado físico do soluto não vai ser determinado visualmente, porque a gente não vai enxergar essas partículas. Então veja, por exemplo, 3 situações visualmente indistintas. Eu tenho água com sal, eu tenho água com álcool e eu tenho água com gás. O aspecto macroscópico é o mesmo. O que eu percebo, o que eu enxergo de verdade é água. Se ninguém me avisar que num copo tem sal, que no outro tem o álcool e que no outro tem gás, eu não vou enxergar. Então, o estado físico de uma solução se confunde com o próprio estado físico do solvente. Beleza, gente? Segundo critério de classificação diz respeito à capacidade que a solução tem ou não de conduzir corrente elétrica. Quando uma solução conduz corrente elétrica, ela é chamada de solução eletrolítica, ou solução iônica, ou solução condutora. Quando ela não conduz, ela é chamada de solução não eletrolítica, ou solução molecular, ou solução não condutora. E aí vocês precisam se lembrar do seguinte: para que uma solução seja condutora, ela precisa ter na sua composição íons livres. E esses íons livres são agora provenientes do soluto. Então, enquanto o aspecto anterior, o estado físico da solução, depende unicamente do solvente, a condutividade agora vai depender do comportamento do soluto. Quando o soluto, ao se espalhar no solvente, gerar íons livres, seja por ionização ou dissociação, eu vou dizer que essa solução final é eletrolítica, ela é condutora. Quando essas partículas se espalharem no solvente, mas não gerarem íons livres, ou seja, se espalharem na forma de moléculas que são espécies neutras, a solução é caracterizada como não eletrolítica.
As soluções eletrolíticas mais importantes que vocês não podem se esquecer de jeito maneira são as soluções aquosas de ácidos, bases e sais. Lembre-se de que essas substâncias em meio aquoso liberam íons e esses íons serão os responsáveis pela condutividade. Beleza? O terceiro critério diz respeito à relação de quantidade entre o soluto e a solução que você quer preparar. E aí a gente divide a solução em dois universos, solução diluída e solução concentrada. Solução diluída é aquela em que você usa uma pequena quantidade de soluto para prepará-la, enquanto que solução concentrada é aquela que você usa uma grande quantidade. Lembrando que pequena quantidade e grande quantidade são valores relativos, né? O que é pequeno para uma pessoa pode ser considerado grande para outra. Então, para que a gente não tenha desencontros na hora de usar esses termos, a gente usa sempre no sentido de comparação. Por exemplo, se eu preparar uma garrafa de café com 3 colheres de pó de café e depois preparar uma outra garrafa de café idêntica à primeira, só que usando agora 5 colheres de pó de café, eu vou perceber que essa segunda situação caracteriza um café mais concentrado do que o primeiro. Então, essa é a forma correta de nós utilizarmos esses termos, tá? E para a gente finalizar, o último critério extremamente importante por causa da sua incidência nas provas de vestibulares e na prova do Enem, é a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente. Nós sabemos que quando a gente pega uma quantidade fixa de solvente, qualquer quantidade, você pode escolher 1 litro, meio litro, 100 gramas, 100 ml, o que você quiser. Nós sabemos que essa quantidade fixa de solvente ela é capaz de dissolver determinadas quantidades de soluto de maneira finita. Então, se eu pegar, por exemplo, um copo d'água e começar a jogar açúcar, vai chegar uma hora que o açúcar vai parar de dissolver. Esse limite de dissolução a gente usa como referencial para classificar as soluções como insaturadas, saturadas ou supersaturadas. E esse limite de solubilidade de cada soluto num dado solvente recebe o nome de coeficiente de solubilidade, ou grau de solubilidade, ou simplesmente solubilidade. E aí nós vamos poder dizer o seguinte: se a quantidade de soluto que se encontra completamente dissolvida no solvente estiver abaixo desse limite, chamado coeficiente de solubilidade, nós vamos concluir que se trata de uma solução insaturada ou não saturada. Se por outro lado a quantidade de soluto que se encontra totalmente dissolvida for exatamente igual ao limite, nós vamos dizer que a solução é saturada. E se nós conseguirmos de forma extraordinária fazer com que a quantidade de soluto dissolvida naquele solvente extrapole o limite de solubilidade, ou seja, a quantidade de soluto dissolvida fique além do que deveria, nós vamos chamar essa solução de supersaturada. Aqui eu gostaria muito que vocês não confundissem supersaturada com uma solução saturada com corpo de fundo. Quando uma solução é saturada e tem corpo de fundo, ela não extrapolou o limite de solubilidade. A parte que está dissolvida está no limite, por isso ela é chamada de saturada. E aquilo que passou do limite, na verdade, se depositou no fundo, não dissolveu. Para a gente classificar a solução como supersaturada, não basta colocarmos uma quantidade de soluto maior do que o coeficiente de solubilidade. A gente tem que fazer com que essa quantidade verdadeiramente se dissolva, né? E aí a gente, para fazer isso, vai ter que utilizar algumas artimanhas, especialmente variações de temperatura para a gente conseguir chegar lá, tá bom? Esses exemplos vocês vão encontrar na nossa próxima aula, beleza? Moçada, então fica assim, esse é o início da parte de soluções, esses conhecimentos teóricos são bastante importantes para que a gente possa, posteriormente, utilizá-los na resolução das questões matemáticas. Galera, vamos embora agora fazer uns exercícios com vocês para vocês terem uma ideia de como é que esse assunto que a gente trabalhou, né, aparece aí nas provas de vestibular de uma forma geral. Tá legal? Então bora comigo aqui nessa televisão maravilhosa que a gente tem para mostrar para vocês. Eu selecionei aqui uma questãozinha da UEM, né, para que a gente possa treinar aqueles principais conceitos relacionados às soluções. Vejamos o exercício, olha lá. Sobre misturas de substâncias químicas em água, assinale o que for correto. Lembrando que o termo técnico, o termo bonito, vamos dizer assim, para misturas é dispersões, né? Então aqui nós estamos falando sobre as dispersões de substâncias em água, soluções aquosas, né? Misturas em que a água está presente, né? Então, primeiro item.
Adicionando-se qualquer quantidade de NaCl em água, ou seja, sal de cozinha em água, tem-se a formação de uma mistura homogênea. Esse item é verdadeiro ou falso? Falso, muito bem, porque se a gente extrapolar o coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima desse soluto ou de qualquer soluto que se dissolve num determinado solvente, começará a depositar esse excesso de soluto no fundo e aí o sistema passa a ser heterogêneo. Nós vamos ver duas fases, a fase aquosa, em que o sal vai estar dissolvido, e o corpo de fundo, ou corpo de chão, ou precipitado. Nesse caso, então, nós vamos ter um sistema polifásico, portanto, heterogêneo. Né? Então, a gente considera esse item número 1 como falso. No item número 2, nós temos a seguinte afirmação, olha. A formação de íons solvatados por moléculas de água ocorre somente na dissolução de compostos iônicos. Mais um item falso, né? Porque existem compostos moleculares que, ao se dissolver em água, também geram íons, a partir de um fenômeno chamado ionização. Isso acontece muito frequentemente com os ácidos diarrênios, por exemplo, o HCl. O HCl não é um composto iônico, é um composto em que a ligação entre o hidrogênio e o cloro é sabidamente uma ligação covalente comum. Ou seja, o H e o Cl na molécula de HCl são neutros, eles não apresentam carga. Mas a partir do momento que esse HCl é dissolvido na água, ocorre uma quebra heterolítica da ligação entre o hidrogênio e o cloro rouba o elétron do hidrogênio. Consequentemente, esse cloro vai se transformar num íon negativo, ou seja, um ânion, chamado cloreto, e o hidrogênio vai se transformar num íon positivo, H+, que a gente chama genericamente de próton. Então, o processo de solvatação de íons não necessariamente ocorre somente com substâncias iônicas. Também pode acontecer com os compostos moleculares, como os ácidos que eu acabei de dizer para vocês. Beleza? Item 04. O grau de ionização de um ácido orgânico é dependente da concentração total do ácido no meio. Esse item é verdadeiro. Inclusive existe uma lei que a gente estuda lá nos equilíbrios químicos, chamada Lei da Diluição de Ostwald, que diz que quanto maior for a concentração de um eletrólito em água, menor será o seu grau de ionização ou de dissociação. Tá certo? Então, esse item aqui nós consideramos como item verdadeiro. Realmente, a quantidade de íons que a substância gera vai depender da concentração. Beleza? Item 08. A solubilidade de qualquer espécie química em água é aumentada quando se eleva a temperatura. Então, lembre-se de que a temperatura realmente é um fator que interfere muito na solubilidade. Mas esse item, da forma como está escrito aqui, é um item falso. Está incorreto porque nós temos substâncias que se dissolvem em água endotermicamente e outras que se dissolvem em água exotermicamente. Existem substâncias que, à medida que a gente aumenta a temperatura, a solubilidade cai. Isso acontece especificamente nas dissoluções exotérmicas, por exemplo, nas dissoluções de gases em líquidos, como a gente viu naquela aula teórica em que eu falei para vocês sobre a lei de Henry. Beleza? E por último nós temos o item 16 que diz que o gás oxigênio é formado por moléculas apolares e em condição ambiente dissolve-se parcialmente em água. Isso é um item verdadeiro, O O2, que é a molécula do gás oxigênio, é constituída por dois átomos do mesmo elemento, onde não há diferença de eletronegatividade. Então nós vamos considerar o O2 como sendo constituído por moléculas apolares. E essas moléculas apolares vão se dissolver em água numa quantidade bastante limitada, justamente porque a água é um solvente polar. Substâncias apolares se dissolvem em solventes polares numa quantidade extremamente limitada. Certo, moçada? Então, resolução desse exercício fica assim, tá? Revisando alguns dos principais conceitos acerca das soluções. Beleza? Bom, nós temos aqui uma outra questãozinha, sobre esse nosso assunto também de soluções e nós vamos resolver com vocês agora. Veja que é uma questão que caiu lá no vestibular da PUC do Rio Grande do Sul e que diz assim, em uma aula de ciências do ensino fundamental, o professor, ou seja, o ídolo,
Adicionou uma colher de cloreto de sódio, sal de cozinha, em um copo cheio de água a temperatura ambiente e agitou o sistema. Jogou o sal, né, e deu aquela mexida com a colher. Ao perguntar às crianças o que havia ocorrido, algumas responderam que o sal não estava mais no copo. Levando em conta a situação apresentada, a correta explicação para o fenômeno é... Então, por que quando a gente joga o sal na água e depois que a gente agita, a gente não vai mais enxergar esse sal? Exatamente porque ocorre um processo de dissolução. Ou seja, as partículas do sal, que são os íons sódio e os íons cloreto, elas vão se espalhando homogeneamente pela água e vão sendo gradualmente solvatadas pelas moléculas de água envolvidas. E como elas têm um tamanho muito diminuto, a gente não vai conseguir enxergá-las mais. A gente sabe que o sal está lá presente por causa das propriedades que aquele material passou a ter, mas nós não vamos conseguir visualizar o sal. Nós vamos ter a impressão de que aquele copo contém apenas água. Vamos ver qual das alternativas traz alguma coisa parecida com isso que eu acabei de dizer para vocês. Olha, na letra A está dizendo que o sal desintegra em presença de água, não deixando vestígios no solvente. Essa letra A é completamente absurda. Fica parecendo que a gente não está fazendo química, fica parecendo que a gente está fazendo mágica. O sal desintegrou, desapareceu? Completamente absurdo. Na verdade, ele se espalhou homogeneamente na água na forma de partículas muito pequenas. Então vamos em busca da alternativa. Letra B. O NaCl reage com a água. Não precisa nem continuar lendo o resto. Lembre-se de que o processo de dissolução ele é um processo meramente físico. Ou seja, as moléculas elas vão interagir umas com as outras. Não haverá reação química entre elas. O processo é apenas físico. Letra C. O NaCl se dissocia em água, formando íons que vaporizam a temperatura ambiente. Também é um item completamente infeliz e incorreto. Os íons não vaporizam. Até porque essas espécies químicas elas apresentam uma forte interação com as moléculas de água, interações essas chamadas de íon dipolo, em que esses íons ficam completamente solvatados pela água e completamente impossíveis de vaporizarem, ou seja, de escaparem na forma de vapor. Letra D. O cloreto de sódio, apesar de invisível, fica no estado sólido no fundo do copo. Isso não é verdadeiro, porque se ele estivesse acumulado no fundo do copo, nós estaríamos enxergando esse NaCl. E, portanto, nós temos a letra E como última possibilidade. Então, olha o tanto que as coisas são interessantes. Se não é a letra A, não é a B, não é a C, não é a D, que conclusão eu chego? Muito bem. Veja o que está escrito na letra E. As partículas de cloreto de sódio se dissociam liberando íons que são microscópicos. Essa é a resposta correta, está dentro daquilo que nós conversamos anteriormente. Beleza, galera? Vamos lá. Terceira questãozinha, também uma questão relacionada com esses conceitos de soluções, diz assim, em um hotel, uma questãozinha lá do Instituto Federal de Goiás, o IFG, ou IFGO. Em um hotel, o chefe de cozinha preparou uma mistura de água e sal para temperar a carne. Ele utilizou 100 gramas de cloreto de sódio e 36 gramas de água para preparar a mistura sobre a qual seguem as proposições. Primeira afirmação, a água é o solvente e o sal é o soluto. Lembre-se, gente, de que a identificação do soluto e do solvente ela passa pela quantidade. Observe que a quantidade de sal utilizada pelo chefe de cozinha ela é bem maior que a quantidade de água. Nesses casos, então, a espécie que está em maior quantidade é considerada solvente e a que está em menor quantidade é considerada soluto. Certo? Só que essas quantidades devem ser dadas em número de mols. Então, para que a gente não tenha nenhum tipo de dúvida aqui, eu teria que transformar os 36 gramas de água em número de mols, transformar os 100 gramas de cloreto de sódio em número de mols, para eu ter certeza de qual dos dois materiais se encontra em maior quantidade. Para que a gente possa achar o número de mols de cada um deles, nós devemos pegar as respectivas massas e dividir pelas respectivas massas molares. A massa molar da água é 18. 36 gramas dividido por 18 vai dar 2 mols de água.
enquanto que a massa molar do cloreto de sódio é 58,5. Se eu dividir 100 gramas por 58,5, eu não vou ter 2 mols de NaCl. Portanto, essa questão aqui é uma questão que traz uma certa confusão, né? Inicialmente a gente imagina que tem mais sal que água, mas fazendo as devidas conversões e utilizando os seus respectivos números de mols, a gente acaba chegando à conclusão de que existe maior número de moléculas de água do que de partículas de NaCl. Ok, galera? Item número 2, então. O sal é o solvente uma vez que sua massa é maior que a da água. Eu acabei de explicar para vocês. Não é a massa que define, é o número de mols. E repito, o número de mols do sal é menor do que o da água. Então, na verdade, a água é o solvente e o sal é o soluto. Tá? Número 3. A temperatura ambiente, o sal não pode ser considerado solvente por ser um composto sólido. Na verdade, isso não tem relação. O fato da substância se encontrar no estado sólido, líquido ou gasoso não interfere no papel que essa substância vai desempenhar na solução, se é soluto ou solvente. O que define é quantidade em mols, conforme eu disse para vocês. E por último nós temos, supondo que a quantidade de sal não seja totalmente solubilizada no volume de água, teremos uma mistura heterogênea. Isso é correto. Se esses 36 gramas de água não conseguirem dissolver os 100 gramas de sal, e não vão conseguir mesmo, nós vamos ter depósito de NaCl no fundo do recipiente. Então nós vamos ter uma solução saturada, só que com a presença de corpo de fundo. E esse todo nós vamos classificar como um sistema heterogêneo pelo fato de apresentar duas fases. Ok, galera? Então, para essa parte inicial, esses são os exercícios para a gente dar uma treinada. Valeu?